9 pessoas foram resgatadas em condições análogas à de escravo em 3 propriedades rurais, localizadas na região do Pantanal, em Corumbá e Porto Murtinho. Nós resgatamos 9 trabalhadores, e não obstante tenhamos verificado um número muito maior, o que demonstra efetivamente o critério seletivo para que nós consideremos a situação de condição análoga de escravo, que encontramos nesses 9. Dos 9, 8 nós tivemos a composição extrajudicial e apenas um, né, nós tivemos a necessidade, teremos a necessidade de fazer um enfrentamento judicial da questão. A fazenda, que fica em Porto Murtinho, recebe inclusive recursos do FCO. Lá, os trabalhadores viviam em situação imprópria, bebiam água com resíduos e custeavam a alimentação. O caso que mais chamou a atenção dos fiscais foi de um senhor de nacionalidade paraguaia que vivia em situação de vulnerabilidade há mais de 20 anos. A situação é grave porque nós temos, nesse caso aí, um trabalhador paraguaio que foi mantido por 20 anos numa condição de irregularidade, mas nesse caso em especial, chamou a atenção o fato de que os demais trabalhadores da fazenda se viam apartados desse trabalhador que ficava ali próximo aos animais, etc., com produtos químicos alojados no seu quarto, né? Todos eles bebiam água de baixa qualidade, enfim, e todos eles tinham o seu direito de ir e vir relativamente cerceado, na medida em que era oportunizada um único dia para ir até Bonito, no caso, a cidade mais próxima, em condições muito precárias e inseguras, expondo esses trabalhadores ao risco de morte. As multas variam de acordo com cada caso. O trabalhador paraguaio, por exemplo, tem direito a mais de R$ 84 mil pelos trabalhos prestados ao longo das 2 décadas na propriedade e indenização de R$ 75 mil. O Ministério Público Federal, agora, enquanto titular da ação penal, vai avaliar, sob o ponto de vista penal, se há intenção para fins de tipificação dessa conduta no crime previsto no artigo 149, né, que prevê, na verdade, pena de até 8 anos. Mas todos esses aspectos aí, na verdade, vão ser avaliados, inclusive talvez a falta de interesse numa reparação, que é algo fundamental, inclusive no processo penal, né? Apesar de ter sua reflexo na esfera administrativa, né, enquanto na tentativa de composição extrajudicial por meio de um termo de ajustamento de conduta que não foi alcançado, isso também tem que gerar reflexo na esfera penal, que mostra, na verdade, uma total noção de impunidade, né, com relação a esse tipo de conduta. Em 2022, foram realizadas 8 ações fiscais que resultaram no resgate de 72 trabalhadores. Em 2021, foram 11 ações e 81 pessoas resgatadas. Em 2020, 4 ações fiscais e 63 resgates. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma equipe dedicada também a essa atividade, que recebe denúncias de diversas fontes, inclusive trabalhadores mesmo, pelo WhatsApp, ligações telefônicas, né, nos denunciam, e também chega através de instituições como o próprio Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal. Nós vamos até o local da denúncia, verificar se realmente aquela condição, ela de fato existe, né? Importante ressaltar que nós não temos uma meta de efetuar resgate. Então, na grande maioria das vezes, a gente chega lá e não constata uma situação degradante. A gente constata diversas irregularidades, mas que no conjunto a gente não entende que seria um caso de efetuar, né, o resgate daquele trabalhador. Então, a fiscalização segue o seu curso de uma maneira, né, convencional. Quando a gente entende que há uma condição degradante, um trabalho forçado, seja por jornada exaustiva, algum tipo de servidão por dívidas, que são os casos, né, de trabalho escravo contemporâneo, a gente inicia um procedimento de resgate, que consiste no quê? A gente retira o trabalhador daquela situação, emite, né, o seguro-desemprego de 3 parcelas no valor de um salário mínimo e inicia um processo administrativo para verificar, né, se de fato aquela situação é um processo de escravidão contemporânea. Agenda lotada, tempo cada vez mais curto, muitos podem ser os motivos que levam uma pessoa a querer ter uma CNH.
Mas quando a ideia de conduzir um veículo causa pânico, um medo paralisante? O dilema vivido por uma colega de dentro do próprio Detran foi o start para que fosse criado um projeto para ajudar pessoas com esse tipo de problema. Nós trabalhamos a educação de trânsito voltada para todos os tipos de públicos e pessoas. E uma amiga aqui do Detran chegou para mim e falou: e aí, você não vai fazer nada para quem tem medo? Ela tinha medo. Procurei, organizei, tudo direitinho. A diretoria da época aprovou, falou: pode executar, professora. Aí corri, né? Buscar o apoio da universidade, porque nós tínhamos psicólogas no Detran para os exames, mas elas não tinham disponibilidade para fazer esse acompanhamento. Então nós buscamos a parceria da UCDB, a Clínica Escola, e aí nós não paramos mais. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 6% da população brasileira sofre com um problema chamado amaxofobia, que é um medo excessivo de estar dentro de um veículo ou de dirigir. São cerca de 2 milhões de pessoas que têm problemas para dirigir de alguma ordem, né? Desde pessoas que tiveram envolvimento em histórico de acidente ou não, pessoas que têm relatado, né, que acreditam que o trânsito seja um ambiente hostil e por isso têm dificuldade de querer estar nele, né? E a gente vê que isso é relativo ao histórico de vida que a pessoa teve, né? Então o medo ele é aprendido, ou seja, então a pessoa vai aprender a esse enfrentamento durante esses 3 meses que elas permanecem conosco lá, trabalhando com a psicologia, né? E temos uma boa taxa de sucesso, porque muitas pessoas conseguem efetivamente vencer o medo para dirigir. Foi o caso do Luiz Carlos, do Departamento de Trânsito da Polícia Militar. Eu trabalhei a pé e deixei que o tempo passasse, mas quando chegou a necessidade de conduzir um veículo, é que eu fui ver que eu tinha síndrome do pânico e não me apercebia disso. Porque como eu bebia, eu dizia que quem bebe não dirige. Mas, na verdade, eu acredito que eu já estava escondendo de mim mesmo a situação do volante. Mas um belo dia, a professora Inês e o Vencendo o Medo de Dirigir cruzaram o caminho dele. Eu conheci a Inês e ela disse: por que você não pensa em dirigir? Eu falei: mas como dirigir? Ela falou: o Detran oferece um curso de Vencendo o Medo de Dirigir. Eu fiz a minha inscrição e fiquei aguardando, até que chegou a resposta de que eu pudesse vir e participar desse curso. Mais do que auxiliar os condutores a superar medos e traumas que os impedem de voltar ao trânsito, o programa tem ajudado os participantes a mudarem de vida. Hoje eu adquiri a confiabilidade de poder conduzir com segurança, tranquilidade e não mais tendo aquela fala: eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha síndrome do pânico. Hoje eu não tenho mais, porque eu adquiri essa confiança no volante e na condução do trânsito na cidade de Campo Grande. É só ligar, né? Vai ligar para o 3368-0288 ou 368-0237 e vai dizer que tem interesse. Ali nós vamos pegar o nome, o telefone e o e-mail. A partir do dia 15 de agosto, a gente pretende já estar convocando as primeiras turmas. Durante a convenção estadual, o União Brasil confirmou Rose Modesto como candidata da legenda para concorrer ao governo de Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito com a presença de lideranças como a senadora e presidente do Diretório Regional do Partido, Soraya Tronic, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e o secretário-geral do partido e atual vice-governador, Murilo Zawitch. Rose falou daquela que será uma de suas principais bandeiras na campanha, a defesa de uma administração mais humanizada. E ter a oportunidade de estar no Executivo, que é o lugar onde verdadeiramente se tem a força, a caneta para decidir, né? Se o investimento vai mais para a saúde, se vai mais para a educação, se vai mais para o social, se a gente ajuda, né, o empresário que paga uma carga tributária tão pesada a ter um pouco mais de condições de gerar emprego nesse estado, é no Executivo. E eu tenho certeza, né, que esse sonho que é de cuidar de cada sul-mato-grossense, sem deixar ninguém para trás, cuidar do grande, do médio, mas principalmente, acho que o objetivo maior do Estado, do governo, é chegar na vida daqueles que mais necessitam. E se Deus permitir, nós vamos fazer isso a partir de 2023.
Mandetta falou sobre a criação de mais escolas em tempo integral e melhores oportunidades para estudantes da rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul. Eu convidei a Rose para vir para o partido e pedi para ela uma coisa só, que a gente pudesse fazer todo o nosso esforço para que o ensino fundamental fosse em período integral no Mato Grosso do Sul. Acho que não dá mais para a gente deixar nossas crianças na escola pública e os outros que são da classe média alta, inclusive os meus filhos, fazendo meio período, mas à tarde fazendo atividade complementar, fazendo aula de natação, aula de judô, aula de música, inglês. Por questões de agenda, o presidente nacional Luciano Bivar não participou do ato. Além de Rose Mandetta, o União Brasil também apresentou os nomes dos 9 candidatos ao cargo de deputado federal e dos 21 candidatos a deputado estadual. Oficialmente, o partido apresentou o nome de Rose Modesto como candidata ao governo do estado, mas um nome ficou a ser apresentado, o de vice-governador. Nós temos cerca de 20 dias aí na frente para a gente retificar ou ratificar a nossa convenção. Então nós usaremos de toda forma como estava marcada para hoje, nós iremos formalizar, consolidar a nossa chapa com alguns ajustes a serem feitos. Nós estamos ainda dialogando com os partidos, né, que hoje já estão com a gente, União, Podemos, tem outros partidos ainda dialogando, então nós temos até o dia 5 de agosto para terminar aí de compor essa chapa. Mesmo não sendo oficializado como vice de Rose na chapa, Murilo falou em apoio irrestrito à candidata na corrida eleitoral. Se defender da minha vontade, do meu trabalho, da minha dedicação, eu vou trabalhar para eleger a Rose governadora desse estado. Vou usar toda a minha capacidade intelectual para você ser a próxima governadora desse estado. O atual vice-governador segue como um dos mais cotados para compor a chapa ao lado de Rose Modesto. O prazo do Tribunal Superior Eleitoral para que o partido registre candidaturas vai até o dia 15 de agosto. Nos 5 primeiros meses de 2022, as vendas reais da indústria de alimentos tiveram um crescimento de 3,74%. Além disso, o faturamento atingiu 386 bilhões de reais, um crescimento de 15,4% em comparação a maio do ano passado, aponta a pesquisa conjuntural da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA. Nos últimos 12 meses, a produção física de alimentos cresceu 0,87%, mas caiu 1,1% em maio, frente ao mesmo mês de 2021. Já em relação às exportações, foi registrado um recuo de 1,5% no período. Porém, o comércio de alimentos para o mercado externo totalizou 21,7 bilhões de dólares, de janeiro a maio, um valor 29% acima do mesmo período de 2021. Seja pelo benefício à saúde ou pela preferência na hora de preparar um prato, fato é que o consumo do azeite de oliva tem aumentado. Mas você sabe identificar um produto original e de qualidade? Quando ele é mais denso, mais escuro, e você sente o sabor, né? Que ele é um azeite meio turvo. Elas têm razão e sempre observe os detalhes indicados na embalagem, como a composição e a acidez, que deve ser no máximo 0,8%. A questão do vidro, se o vidro é escuro, se não é no plástico, então esse é o melhor azeite que a gente vai escolher. O azeite de oliva é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo. Geralmente uma quantidade mínima de azeite é misturada com óleo de soja, corantes e aromatizantes incorporada ao frasco. Por isso é preciso muita atenção para não ser enganado durante a compra. Só no fim do ano passado, o Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização de quase 150 mil litros de azeite de 24 marcas diferentes, a maior apreensão do último ano. O óleo adulterado é vendido à indústria e transformado em biocombustível.
A exposição conta com diversos itens como toalhas, trabalhos em cerâmica, instrumentos musicais, trajes e fotografias produzidas por artistas e profissionais de todas as etnias. Para o cacique da aldeia Água Bonita, é a oportunidade de tornar a cultura indígena mais conhecida. Essa exposição, assim, a gente nunca tivemos, né? É uma grande conquista, né? De nós indígenas, dos povos indígenas, né? Para nós, assim, que estamos lutando, né? Tentando sobreviver, né? Dentro das cidades, né? Às vezes até dentro da aldeia. Então, ter um espaço desse para mostrar o nosso trabalho e a nossa cultura, para nós, sim, tem um grande valor, sim. As 8 etnias que compõem os povos indígenas do estado estão aqui, representadas em mais de 100 peças contemporâneas e centenárias, proporcionando aos visitantes um contato direto com as nossas origens. Estar aqui representado por cada peça, cada etnia representado por seu artesanato, né, por sua história aqui nesse espaço, é gratificante, né? Mostra que nós indígenas estamos aqui no estado, somos mais de 80 mil indígenas no estado de Mato Grosso do Sul, em 8 etnias, né, cada uma com a sua cultura, com a sua língua, as suas especificidades, né, e nós acreditamos que esse espaço nos dará muita visibilidade. Mais do que manter viva a memória dos antepassados e a cultura de seu povo, para Aguinaldo, o momento também é de falar de preservação de recursos naturais. Aqui atrás de mim estão nossos modelos indígenas. É que o Sullivan, por exemplo, o Sullivan faz exatamente isso daqui. O Sullivan é nosso design étnico, ele faz isso, ele faz as sementes, ele faz os cocares, ele faz o vestido. E essas sementes aqui, vou dizer para você, se a gente não cuidar do nosso planeta, nosso meio ambiente aqui no Pantanal, futuramente nós não vamos ter mais essa riqueza. A direção do Bioparque, responsável pela exposição, espera receber cerca de 1.000 pessoas todos os dias durante o período em que estiver aberta ao público. O nosso museu ele é itinerante e a intenção de trazer os povos originários, a representação dos povos originários, exatamente como forma de valorização da cultura, né? A identidade que nós tivemos, todo o histórico, né? Que nós, os sul-mato-grossenses, não só os sul-mato-grossenses, mas aqui muito característico, porque nós somos o segundo estado mais populoso, que tem população indígena maior. Então a intenção foi essa, da gente estar valorizando a cultura e trazendo um pouco, e levando também para as pessoas daqui e também levando para fora um pouco dos nossos povos originários sul-mato-grossenses. Com a presença de turistas de diversas partes do Brasil e do mundo, a exposição é vitrine da diversidade cultural de Mato Grosso do Sul e encanta os visitantes. E a gente ficou muito interessado e curioso para ver, a gente acha o Pantanal e tudo que tem por aqui muito lindo. E as meninas super interessadas em ver tudo, a gente estava indo embora amanhã e a gente conseguiu entrar hoje para poder participar, para poder prestigiar. E está todo mundo de parabéns, né? Está tudo muito lindo. O futebol está presente no nosso dia a dia, na paixão velada ou na escancarada. É um amor que por vezes é cultivado, mas também pode brotar de modo que nem quem o carrega no peito sabe dizer o porquê floresceu. Eu e minha irmã somos flamenguistas, mas me falaram muito de flamenguista. Eu tornei no Flamengo em 2018. Aí no que eu gostei de todo mundo sai do Flamengo, veio pro Corinthians, Palmeiras, falando, vou continuar aqui. E isso não era nada. Aí em 2019 ele bombou, ninguém parava ele, o bagulho maluco. Não, por opção mesmo. Na sua família, tem mais flamenguista além de você? Tem mais flamenguista. Que não tenha sido influenciado por você? Mais flamenguista. Meus filhos, minha esposa, todo mundo. Amor que pode ser improvável, como o do seu Newton, pernambucano e apaixonado pelo alviverde imponente de São Paulo. E como todo bom palmeirense que se preza, tem carteirinha oficial da Turma do Amendoim, que lhe credencia a cornetar o técnico palestrino e, ao mesmo tempo, se lembra com saudades dos tempos da academia. O Palmeiras teve time quando tinha César Maluco, Demi da Guia,
em Leivinha. Ixi, pra mim, meu filho, aquele português, pra mim, eu, né, tava, né, pondo, né, fé nele, ora, treina o time, cara, aí chega cara a cara, chuta fora, rapaz. Há 46 anos, o mais democrático dos esportes ganhou uma data para ser celebrado. Mas isso na teoria, porque na prática, em terras tupiniquins, o futebol é celebrado todos os dias. Longe do glamour dos grandes campeonatos, de toda a badalação e milhões movimentados pelo futebol de elite dos grandes centros, nos bairros da capital, nos chamados terrões, o futebol raiz vai muito bem, obrigado. Nos campos de chão batido e grama surrada, esse amor está estampado no rosto e no olhar da galera que joga única e exclusivamente pelo prazer de, mesmo por um momento, realizar o sonho de menino de ser um jogador de futebol. São eletricistas, mecânicos, motoristas, profissionais liberais, pessoas normais, de todos os segmentos da sociedade que dão cara, voz e vida ao esporte. É uma paixão que a gente tem desde criança, né? Apesar que eu já comecei meio tarde, mas a gente pretende estender mais aí uns dias ainda. Deu da época de escola mesmo, a gente já jogava um handball, começamos no handball, aí depois a gente veio pro futebol, mas sempre um amadorzinho aí, né? Não tivemos oportunidade de jogar profissional, não. 3 coisas fazem o amante de futebol raiz feliz: vencer, ver o time do coração vencer e tirar onda com o torcedor adversário. É bem verdade que às vezes, quando a vitória não vem, se faz necessário calçar as sandálias da humildade e aguentar a zoeira. Faz parte do jogo. Sempre tem uma conversa aqui, uma cornetação dali, um falar mal do outro aqui, jogou mal, entregou, gol, o goleiro frangou, você perdeu um gol, então sempre tem essa resenha após o jogo, né? E tem aqueles que vivem do e para o futebol, como o Maroca, figura conhecida nos terrões da capital. Com 9 anos na escola eu já participava dos jogos escolares, eu era jogador de handball e ganhava bolsa de estudo para ser jogador, para jogar jogos abertos, brasileiro de handball. Mas aí eu fui convidado para jogar futebol numa equipe chamada América aqui em Campo Grande, em 1981. Aí fui convidado para jogar no Operário. E a gente foi galgando aí, como sonho de todo garoto, ser jogador profissional. É o futebol das paixões hereditárias, das recentes, dos amores antigos, de uma vida inteira. O futebol nacional, em sua mais pura e genuína forma, nos move e movimenta a nossa economia também. É o nosso carro-chefe e a pessoa ela vai colecionando, né? Primeiro, às vezes, ela vem e adquire uma caneca, depois uma caneca de cerveja, a gente tem as canecas térmicas congeláveis, e assim vai, né? Assim por diante. Garrafinha, tem a linha infantil, garrafinha de água, às vezes o pai leva para o filho. A gente sabe da importância, né, que esse público que gosta de esporte, que gosta de futebol, tem pra gente, né, e tem pro Brasil inteiro, na verdade, né? A gente é um país que gosta muito de esporte, gosta muito de futebol. Então, a Anitta, ela tem lojas específicas voltadas para o público esportivo, que é o caso dessa que a gente está hoje, né? Mas em algumas outras lojas, por exemplo, a loja da Mato Grosso, que é a nossa principal loja, ela está sendo reformada, está ficando mais linda ainda, mas vai ter um espaço específico para os artigos esportivos, para quem gosta de esporte, vai ser muito bonito. Revisitar os álbuns das Copas do Mundo para o João Marcelo é como fazer uma viagem no tempo. Era Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho. Álbum de figurinhas, tá aí. Uma brincadeira que se repete a cada 4 anos e que não tem limite de idade. Eu costumo brincar que os álbuns de Copa de futebol são os únicos autorizados aqui a você colecionar depois de adulto. Sentimento de expectativa, assim, você vai ver a figurinha que você quer, você vai ver uma brilhante, tal, de escudo, ou de estádio. A previsão é que o álbum e as figurinhas da Copa do Catar cheguem às bancas na segunda quinzena de agosto. Para quem não aguenta esperar, a pré-venda já começou na internet. Mas olha, é bom preparar o bolso, viu? O álbum que em 98 custava R$ 2,50, tá saindo agora a R$ 12. O pacote de figurinhas subiu mais ainda, de 40 centavos para R$ 4,00, um aumento de 900%, bem superior à inflação acumulada no período. Esse economista fez as contas e concluiu que o colecionador vai gastar pelo menos R$ 548
para completar o álbum. Depois da gente fazer toda essa análise, a gente chegou a ter uma desconfiança quando saiu o pacotinho a R$4, mas esse álbum vai custar meio salário mínimo para ser completo, sendo que o primeiro álbum custava só R$45. O João não curtiu os preços, mas... Eu vou fazer tudo possível para não quebrar a tradição.